A gente vem com essa frase, né? As ONGs são corruptas, né? A gente sempre vê no jornal alguma notícia que saiu, algum desvio que alguma organização fez, e acaba que esse tema, as ONGs são corruptas, né? Essa característica acaba se tornando como se fosse intrínseca do setor. Quantos amigos, quantas pessoas a gente ouve aí falando que as ONGs, associando elas sempre à corrupção. Queria que a gente entendesse um pouquinho aqui mais, Fábio, sobre isso. As ONGs, elas são corruptas, e de onde vem essa ideia das ONGs serem corruptas? Qual que é o histórico para a gente ter essa concepção dentro da sociedade sobre isso? Esse é um bom ponto, né? Acho que é chave. Eu vou dar um passo para trás para lembrar que quando você toma, por exemplo, um café, você pega a embalagem do café em pó e você tem um selo lá que diz assim, esse café é puro, é a BIC. Depois você joga no Google aí quem está ouvindo e vai lembrar o que é. Isso é uma ONG, uma associação de produtores de café. Então tem umas ONGs diferentes que essas daí não atrapalham o país. Essas daí tudo bem, tá ótimo. Então, acho que é trazer isso. Peraí, tem organizações também que são sem fins lucrativos, que são não governamentais, que têm outra posição nas prateleiras ali. A gente vê pouco esse debate, que acho que é legal lembrar. Então, já trazendo aqui esse tema, né, de que as são corruptas e tal, é dizer que, como em qualquer setor, há ONGs e ONGs, há pessoas e pessoas, há profissionais e profissionais, e alguns poucos picaretas, mal intencionados, e a grande maioria bem intencionada, como em qualquer setor. E aí, infelizmente, essa minoria acaba cometendo práticas equivocadas, ou ilícitas, ou ilegais, ou criminosas, como a gente queira chamar, e eles acabam manchando a imagem do setor, e não é de forma automática. A gente acha assim, é igual aquela coisa que a gente escuta, assim, que o cara jogou uma bituca de cigarro acesa para fora da janela e fez um incêndio. Cara, isso não rola, assim, obviamente tem um incentivo. Então, obviamente se colocou luz num escândalo ali, num outro ali, isso vai criando um imaginário de que, ó, tá vendo? É mais uma corrupta, é mais uma. Só que você não vê na mídia muitos exemplos positivos de ONGs, e tem um monte, todo dia, né? Então essa narrativa fica ali martelando. Acho que vale lembrar uma passagem no começo dos anos 90, o governo Collor teve um escândalo envolvendo uma organização, não vou falar o nome, conhecidíssima, e ali ficou envolvido ali um caso que veio esse termo pilantropia, né, associado a isso, a um desvio, ou seja, esse desvio já existia, ele não começou ali no começo dos anos 90, isso já vem lá de trás, mas com esses casos que foram acontecendo de lá para cá, isso vai realçando esse imaginário da corrupção vinculada ao setor como um todo, o que é uma grande bobagem, nós sabemos disso. É uma minoria mal intencionada, que às vezes existem ONGs de fachada, existem CNPJs criados para isso, que é para desviar recursos, que é para facilitar práticas ilícitas, etc. E, infelizmente, se usa o CNPJ de uma associação sem fins lucrativos, vulgo ONG, né? Infelizmente, né, Rodrigo? É um assunto super complexo, quando a gente olha até o tamanho desse setor, como a gente estava falando, né? Ele não é homogêneo, são muitas organizações, tem organizações de fachada, tem organizações fazendo trabalhos incríveis, onde o governo não está chegando, em regiões que ninguém está conseguindo resolver alguns problemas, né? Podemos até citar organizações que trabalham para disseminar conhecimento sobre alguma doença rara, que o SUS ainda não está falando isso, e tem um grupo de pessoas ali estudando e formou ali para gerar conhecimento sobre isso, eu poderia citar vários. E é muito legal isso que você traz, dessa construção, porque a gente vê, às vezes, até pelo processo de comunicação, de porte, de pessoas repetindo isso, que acaba virando como uma característica do setor. E aqui eu queria aproveitar para falar que, se a gente fizer uma comparação, né, às vezes a gente também ouve sobre o governo ser corrupto, né? Então a gente fala de governo, Estado é corrupto, vamos acabar com o governo, vamos privatizar tudo, às vezes, alguns discursos aí que nós ouvimos, mas esse discurso a gente também não ouve do lado das empresas da iniciativa privada. Então a gente fala, por exemplo, as ONGs são corruptas ou o governo é corrupto, vamos acabar com esses dois setores. Mas a gente também tem diversos escândalos de corrupção na iniciativa privada, diversas empresas sonegando imposto, também criada de fachada para desviar algum tipo de dinheiro e tudo mais. E a gente acaba não discutindo sobre isso, né? Por que a gente não fala em acabar com as empresas, por exemplo, né? Também é um setor super amplo, né? Não, basta a gente ver a situação do Lava Jato, que é o exemplo que está mais presente aí no nosso imaginário,
o imaginário que a gente escuta é o governo, é um determinado partido, é um determinado contexto, é uma determinada empresa estatal, mas quando você puxa a lista, tem uma porrada de empresas privadas que estavam envolvidas, e a gente viu alguns, né, casos chegarem, e aí a narrativa que se passou era: essas empresas foram envolvidas numa história que partiu do ente público em direção a elas. E, cara, cá entre nós aqui, quem está ouvindo sabe que quando você vai lá subornar o guarda, os dois estão concordando com aquilo. Não é um que foi, ai, tadinho, fui levado a fazer aquilo. Há uma concordância dos dois lados, né? Então, não é que os dois estão errados. Não estou dizendo que nenhum está certo e o outro está errado. Mas é parte de um processo onde os dois lados estão envolvidos.